Há uma frase em Deuteronômio 1, 2 que nunca soa pequena. De Horebe até Cádiz Barneia são 11 dias de caminho. 11 dias. E, no entanto, Israel leva 40 anos. A distância do mapa é curta. A distância interior, não. É aí que esta história deixa de ser apenas um relato de antigas tendas e longas marchas e se torna uma pergunta incômoda para qualquer época. Por que um povo pode sair da casa da escravidão e ainda carregar a escravidão por dentro? O texto não descreve apenas uma viagem difícil. Ele descreve um povo recém-liberto, tentando aprender o que fazer com a liberdade diante do Deus que o tirou do Egito. Isso muda tudo. Se a leitura ficar apenas no nível da punição, muita coisa se perde. O deserto não é somente atraso. Ele é o lugar em que Israel descobre que a libertação não consiste em trocar um senhor cruel por uma rota mais agradável, mas em tornar-se uma comunidade capaz de viver sem voltar correndo para aquilo que a feriu. Êxodo 12 marca a saída. Êxodo 14 mostra o mar se abrindo. Esses eventos são rápidos, dramáticos, memoráveis. Mas a formação de um povo raramente é rápida. Quase nunca é dramática todos os dias. E nem sempre é memorável enquanto acontece. Horebe é o monte da aliança. Cádiz Barneia é a fronteira da decisão. Entre um ponto e outro, Israel recebe tudo o que parecia necessário para avançar: libertação, direção, presença, alimento, água, liderança, promessa. Mesmo assim, não entra. A pergunta, então, não é se Deus abriu caminho. A pergunta é por que um povo resgatado tremia diante da vida nova mais do que tremia diante da servidão antiga. O texto bíblico insiste em mostrar que a resposta não é simples. Há medo, há saudade distorcida, há imaturidade. Há também um coração coletivo ainda treinado a sobreviver, não a confiar. É preciso observar o cenário com cuidado. O deserto bíblico não é só um fundo vazio onde a verdadeira ação acontece em outro lugar. Ele é a verdadeira ação. Em hebraico, Midbar nomeia a região árida, resistente à vida, um espaço que não coopera com facilidade. Isso importa porque Israel não aprende liberdade numa terra já estável, fértil e organizada. Aprende num lugar onde não há segurança automática. Cada manhã cobra atenção. Cada deslocamento cobra obediência. Cada falta aparente revela o que ainda governa a imaginação do povo. Por isso o caminho se alonga. Não porque o solo seja grande demais, mas porque a alma coletiva ainda é estreita demais. O Egito lhes ensinou a obedecer por medo, a trabalhar por imposição, a desejar o pão, mesmo quando o pão vinha com humilhação. O Deus do Sinai lhes pede outra coisa. Pede memória sem nostalgia, disciplina sem tirania, adoração sem ídolos, dependência sem servilismo. É muito para um povo recém-saído das olarias. E há mais. Deuteronômio relembra toda essa travessia do outro lado do tempo, quando a geração antiga já está desaparecendo e uma nova geração ouve a história não como testemunha direta do Egito, mas como herdeira de um passado que precisa compreender. Isso dá ao relato um peso especial. Não se trata apenas de dizer o que aconteceu. Trata-se de interpretar por que aconteceu. Israel não fracassou por falta de milagres. Fracassou repetidas vezes porque a liberdade oferecida por Deus exigia um tipo de confiança que a experiência da escravidão havia deformado profundamente. Então, a jornada de 40 anos não é um desvio sem sentido. Também não é uma simples ilustração moral. É o laboratório severo no qual uma multidão aprende, entre quedas e correções, que sair do Egito não basta. O Egito precisa sair dela, e isso leva tempo. Capítulo 2. O Egito que permaneceu na memória. O corpo saiu. A memória não.
Essa talvez seja a linha mais honesta para ler as primeiras crises de Israel no deserto. Pouco depois da travessia do mar, quando o cântico de Êxodo 15 ainda ecoa, a comunidade já murmura por causa da água e do alimento. Em Êxodo 16 e Números 11, a lembrança do Egito volta com uma força estranha. Panelas de carne, peixe, pepinos, melões, alhos. O passado da opressão reaparece editado. A humilhação some do quadro. A segurança mínima ganha um brilho que não teve quando era vivida. A escravidão, quando observada a partir do desconforto do presente, pode parecer estável demais para ser rejeitada com firmeza. Isso acontece com frequência em processos de transformação profunda. O antigo regime, mesmo cruel, oferece previsibilidade. A liberdade oferece responsabilidade. E responsabilidade assusta. O povo não está apenas com fome, está descobrindo que a vida sem Faraó exige um tipo novo de confiança, porque agora o dia seguinte não é garantido por celeiros imperiais, chicotes ou calendários de produção. Ele é recebido. O maná, em Êxodo 16, não é somente provisão, é pedagogia. Vem na medida certa. Não pode ser acumulado fora do ritmo determinado. Estraga quando é guardado por ansiedade. Alimenta, mas também expõe. Expõe quem ainda crê que viver depende de controlar o futuro com as próprias mãos. O deserto, nesse sentido, funciona como um espelho impiedoso. O que está escondido aparece rápido. Aparece a queixa. Aparece a rivalidade. Aparece a desconfiança contra Moisés. Aparece a incapacidade de suportar a demora. Não demora muito para se perceber que Israel não precisava apenas sair de um sistema político. Precisava desaprender uma imaginação inteira. O Egito formou hábitos, formou reflexos, formou uma leitura do mundo em que poder visível parece mais confiável do que promessa invisível. Por isso, a murmuração não pode ser tratada como um detalhe irritante do caminho. Ela é sintoma de algo mais fundo. Quando o povo pergunta, em Massá e Meribá, se o Senhor está no meio deles ou não, segundo o Êxodo 17, a questão não é meramente hídrica, é relacional. Israel viu o mar se abrir, mas ainda mede a presença de Deus pela ausência de desconforto. Se há sede, conclui que foi abandonado. Se há espera, conclui que foi esquecido. Se a rota é dura, conclui que a promessa era suspeita desde o início. Moisés lidera no meio dessa oscilação contínua. Não é uma liderança romântica, é exaustiva. Ele conduz um povo que às vezes parece querer voltar para trás, não por convicção teológica, mas por fadiga emocional. Isso torna a jornada mais humana do que muitos resumos permitem. Israel não é um vilão simples. É uma comunidade ferida, desorganizada por séculos de servidão, diante de um Deus que não apenas a salva da opressão, mas se recusa a deixá-la permanecer como era. A resistência nasce justamente aí. Há um contraste importante entre o Egito e o deserto. No Egito, o pão existe, mas a pessoa é reduzida à ferramenta. No deserto, o pão nem sempre é visível antes da hora, mas a pessoa está sendo reconstruída como parte de um povo santo. É uma troca dura. Nem todos a aceitam de coração. Alguns preferem o sofrimento conhecido à dignidade ainda incerta. Outros caminham mais adiante e descobrem, lentamente, que depender de Deus dia após dia não é regressão infantil, mas a base de uma liberdade que não precisa copiar o império para funcionar. É aqui que a narrativa fica mais penetrante. O problema de Israel não é apenas medo, é memória mal curada. O povo recorda o Egito como quem recorda um lugar de abastecimento, não uma casa de servidão. E um povo que romantiza a antiga escravidão
terá dificuldade de sustentar a coragem necessária para receber o futuro. Por isso, o deserto insiste. Por isso, a provisão é diária. Por isso, a caminhada se torna longa. Cada crise revela que a libertação exterior já aconteceu, mas a interior ainda está em curso. Capítulo 3. Sinai não foi um intervalo. Muita gente lê o Sinai como uma pausa legislativa entre a saída do Egito e a chegada a Canaã. O próprio texto não permite essa redução. O Sinai é o centro da metamorfose. Sem ele, Israel seria uma multidão fugitiva, com memória recente de milagres. Com ele, começa a tornar-se uma comunidade com aliança, culto, justiça e vocação. Êxodo 19 apresenta um povo reunido ao pé do monte. Êxodo 20 entrega palavras que não servem apenas para a devoção privada, mas para organizar a vida inteira. Ali, a liberdade ganha forma. Isso é decisivo. Um povo recém-liberto pode confundir liberdade com ausência de limites. O Sinai diz o contrário. A verdadeira libertação pede fronteiras morais, responsabilidade social e uma visão compartilhada de quem Deus é e de quem o próximo é. Quando a lei proíbe o falso testemunho, o roubo, o assassinato e a cobiça, ela não está abafando a liberdade. Está protegendo a possibilidade de um povo livre não se transformar na próxima versão do Egito. Um império precisa apenas de força. Uma aliança precisa de caráter. O texto de Êxodo também insiste em algo que frequentemente passa despercebido. Israel não recebe apenas mandamentos, recebe padrões para o tempo, o espaço e o corpo social. Há sábado, há medidas de justiça, há cuidado com o estrangeiro, a viúva e o pobre, há limites para a vingança. Há festas que estruturam a memória coletiva. Há um tabernáculo móvel que afirma, de forma quase escandalosa, que a presença divina acompanhará um povo ainda instável. Nada disso é decorativo. Tudo isso responde a uma pergunta central: como um povo saído da servidão pode viver sem reproduzir a lógica da servidão? O tabernáculo merece atenção especial. No Egito, templos monumentalizam o poder do Estado e dos deuses associados ao Estado. No deserto, o santuário é portátil. Deus não está preso a uma capital, a um palácio, a uma dinastia consolidada. Ele habita no meio do povo em marcha. A nuvem se move, o acampamento se reorganiza. O centro não é um trono humano, é a presença divina. Isso redefine política, culto e identidade ao mesmo tempo. Israel não será uma nação porque domina um território primeiro, e será uma nação porque pertence a uma aliança e aprende a ordenar a vida ao redor dela. Há ainda o efeito pedagógico da santidade. Para leitores modernos, as leis do Sinai às vezes parecem excessivas, minuciosas, até estranhas. Mas, para aquela comunidade, a minúcia comunica seriedade. O Deus que os tirou do Egito não é uma força manipulável, não é um mascote tribal. Não pode ser invocado enquanto se mantém a injustiça cotidiana intacta. Ele reivindica a totalidade da vida. O modo de comer, descansar, julgar, reparar danos e se aproximar do sagrado passa a fazer parte do mesmo aprendizado. Não havia espaço para uma fé sem forma. Isso explica por que a violação da aliança pesa tanto nas páginas seguintes. Quanto mais claro o chamado, mais grave a recusa. O Sinai é generoso, mas não superficial. Deus oferece proximidade, a direção e identidade. Em troca, pede fidelidade real. Alguns estudiosos observam que a estrutura da aliança de Êxodo e Deuteronômio lembra, em certos aspectos, tratados do Antigo Oriente Próximo, com memória dos atos do soberano, termos da relação e bênçãos ou consequências. A semelhança ajuda a entender a forma. A diferença está no conteúdo moral e no caráter do Deus que liberta antes de ordenar.
Ele não funda a aliança sobre pura coerção, funda sobre redenção. É por isso que o Sinai não pode ser tratado como parêntese. Ele é o coração do caminho. No monte, Israel aprende que o oposto da escravidão não é a autonomia absoluta, mas a vida ordenada diante de Deus. Essa lição é bela, também é exigente. E um povo ainda recém-saído do Egito descobrirá muito cedo como é difícil recebê-la sem resistência. E capítulo 4: o bezerro e a pressa. Por um Deus visível. Moisés sobe ao monte. O povo espera. O tempo se alonga. Em Êxodo 32, a crise explode exatamente nesse espaço entre promessa e demora. Israel não nega a necessidade do divino. Nega a possibilidade de continuar vivendo com um Deus que não pode ser reduzido a um objeto controlável. A ausência momentânea de Moisés, mediador visível, expõe a ansiedade do povo. Aaron cede. O ouro é recolhido. O bezerro surge. E de repente, a comunidade recém-formada repete um gesto antigo: trocar a presença santa por uma imagem manejável. Esse episódio costuma ser lembrado como simples idolatria, e de fato é isso. Mas ele também revela uma forma muito concreta de impaciência espiritual. Esperar era difícil demais. Permanecer diante do invisível era exigente demais. Um Deus em forma visível, carregável e celebrável de imediato parecia mais conveniente. Alguns intérpretes enxergam aqui ecos do ambiente egípcio, no qual símbolos bovinos podiam estar ligados à força, fertilidade e divindade. Outros entendem que o bezerro funcionaria menos como outro Deus e mais como uma representação ilícita do próprio Deus de Israel. O texto não resolve cada detalhe histórico. Resolve sim a gravidade do ato. E a gravidade não está apenas na imagem, está na inversão moral que a acompanha. Enquanto Moisés recebe instruções sobre culto, santidade e presença, o povo produz seu próprio centro religioso em ritmo acelerado. Enquanto a aliança pede escuta, o povo escolhe improviso. Enquanto Deus fala, a multidão prefere fabricar. É uma ruptura de confiança profunda. A reação de Moisés também precisa ser lida com atenção. Ele desce, quebra as tábuas, confronta Aaron, destrói o ídolo e intercede. Há juízo. Há também mediação. Esse duplo movimento é importante para todo o restante da jornada. Moisés não é apenas legislador, é alguém que se põe entre a santidade divina e a fragilidade do povo, não para relativizar o pecado, mas para impedir que a história termine ali. Em Êxodo 33, depois do desastre, surge uma das notas mais comoventes de todo o Pentateuco. A questão central passa a ser se a presença de Deus seguirá com eles. Sem essa presença, a terra prometida perderia o sentido. O bezerro, então, não é uma falha lateral, é um diagnóstico. Israel saiu rapidamente do Egito, mas ainda não aprendeu a suportar a liberdade de um Deus que não pode ser domesticado. Havia saudade de formas antigas de segurança religiosa, nas quais o sagrado podia ser condensado, exibido e controlado. Isso continua atual. O coração humano prefere com frequência um Deus útil a um Deus santo. E Aaron, sua figura aparece ali com um desconforto necessário. Ele não inicia a pressão, mas também não a interrompe. Cede ao clima coletivo. A liderança, nessa hora, mostra o quanto pode fracassar não por malícia deliberada, mas por incapacidade de sustentar tensão. Um líder que só ecoa o medo do grupo deixa de liderar. O episódio deixa essa ferida exposta. Mesmo assim, a narrativa não termina em abandono total. A aliança é renovada. O caminho continua. Só que continua sem ingenuidade. Depois do bezerro, ninguém pode dizer honestamente que bastava ao povo ter visto milagres.
Milagres não garantem fidelidade. O coração continua sendo o campo decisivo da travessia. Capítulo 5. Cádiz Barneia, onde o medo se tornou política. Se o Sinai revela quem Deus é, Cádiz Barneia revela o que Israel fará com essa revelação quando a promessa exigir risco real. Números 13 e 14 concentram um dos momentos mais decisivos de toda a jornada. Os espias atravessam a terra, observam cidades, povos e frutos, e retornam com um relatório dividido. A terra é boa, isso ninguém nega. O problema está em tudo o que a bondade da terra exigirá. Há muralhas, há inimigos fortes, há gigantes na memória do relato. E a congregação faz aquilo que comunidades em pânico costumam fazer. Seleciona a parte do relatório que justifica o recuo. Joshua e Caleb falam de maneira diferente. Não negam a dificuldade. Também não chamam a realidade de pequena. O que eles recusam é a conclusão fatalista. Para eles, a questão não é o tamanho dos adversários, mas o tamanho da promessa e a presença de Deus no meio do povo. Os outros 10, ao contrário, traduzem a terra a partir do medo. Não descrevem apenas o que viram, interpretam o futuro inteiro por meio da própria insegurança. E a insegurança se espalha rápido. O medo raramente fica individual por muito tempo. Em poucos momentos, torna-se voz pública, depois consenso, depois política de comunidade. É por isso que Cádiz Barneia importa tanto. Geograficamente, ela representa a borda da entrada. Alguns estudos a associam à região de Tel el-Khudeirat, no nordeste do Sinai, embora a identificação arqueológica não resolva todas as questões do período do Êxodo. O dado mais importante para a narrativa é que Cádiz funciona como limiar. Não é o começo da caminhada, não é o fim. É o lugar onde a promessa está próxima o suficiente para exigir decisão. E é justamente ali que a geração saída do Egito revela não estar pronta. O juízo de Números 14 é severo, porque a recusa é severa. O problema não está em sentir medo, está em transformar o medo em princípio orientador, depois de tudo o que já foi visto e ouvido. O texto diz que a geração incrédula não entrará na terra. Seus filhos entrarão. Não porque os filhos sejam naturalmente melhores, mas porque a história de formação precisará continuar até que o Egito perca, de fato, sua força imaginária sobre o povo. Há um detalhe doloroso nessa passagem. Depois que a sentença é anunciada, parte do povo tenta avançar por conta própria. É tarde demais e do jeito errado. Sem escutar, sem obedecer, sem a presença favorável que haviam desprezado, sobem para lutar e sofrem derrota. A isso revela outra face da mesma enfermidade. Tanto a covardia quanto a presunção podem nascer do mesmo coração que não sabe caminhar com Deus no tempo de Deus. Primeiro recuam quando deveriam avançar. Depois, avançam quando deveriam se humilhar. Cádiz Barneia, portanto, não é apenas o cenário da grande recusa. É o lugar onde se descobre que uma nação não é formada por livramentos passados apenas, mas pela capacidade de responder corretamente quando a promessa deixa de ser abstrata e se torna responsabilidade concreta. Ali, o medo vence a assembleia. E quando o medo governa uma assembleia, o futuro se fecha por uma geração inteira. Capítulo 6. Os anos silenciosos e a formação da nova geração. O texto bíblico não descreve cada passo dos quase 40 anos com a mesma intensidade dedicada ao mar, ao Sinai ou aos espias. Há longos silêncios. Eles são eloquentes. A narrativa parece, às vezes, recusar a tentação de transformar o deserto em sucessão de cenas grandiosas, porque a transformação mais profunda de Israel não acontece só nos grandes episódios. Acontece no desgaste dos dias repetidos,
na rotina do maná, nas tendas armadas e desarmadas, nos funerais, nos nascimentos, nos nomes antigos desaparecendo um a um. Essa parte da história é dura. Miriam morre em Números 20. Aaron morre pouco depois, em Números 20 também, no Monte Hor. Moisés, o homem central da travessia, falha em Meribá ao ferir a rocha quando deveria falar a ela, e ouve que não conduzirá o povo para dentro da terra. Há interpretações diferentes sobre a natureza exata de sua falta. Alguns entendem que o centro do erro foi a desobediência direta. Outros sublinham a ira pública, a apropriação da ação divina em palavras como "tiraremos água". O texto deixa espaço para discussão de nuance, mas não para banalização. A liderança carrega peso real. Essas mortes importam porque mostram que a travessia não preserva nem mesmo seus maiores protagonistas da seriedade da aliança. A geração do Êxodo vai desaparecendo sob o céu do deserto. A promessa não desaparece. Continua, mas continua atravessando perdas. E é nesse ambiente que a nova geração cresce. Ela cresce sem lembrança direta das panelas do Egito. Cresce conhecendo o maná antes da colheita fixa. Cresce sob a nuvem, ouvindo a lei, vendo o tabernáculo no centro do acampamento. Cresce aprendendo que o povo existe porque Deus o sustenta, não porque Faraó o organiza. Isso não significa perfeição automática. Números 21 mostra nova murmuração, novo cansaço ou nova disciplina. A velha condição humana não some entre pais e filhos. O que muda é o ambiente formativo. A imaginação da nova geração não foi moldada dentro das estruturas egípcias do mesmo modo. Há também um aspecto temporal importante. 40 anos, nas Escrituras, muitas vezes assinalam um período de prova, preparação ou transição. Aqui, o número funciona menos como relógio burocrático e mais como marca de uma gestação coletiva. Uma geração precisa morrer, outra precisa amadurecer. O povo que finalmente ficará diante do Jordão não será idêntico ao que saiu às pressas na noite da Páscoa. Esse é um dos pontos mais sóbrios de todo o relato. Deus cumpre sua promessa, mas não segundo a ansiedade humana. Ele não abandona a história quando o povo falha. Também não trata a falha como se nada tivesse acontecido. Há paciência, há juízo, há continuidade. O deserto se torna, assim, o lugar em que Israel aprende a sobreviver à própria infidelidade, sem transformar essa sobrevivência em desculpa para persistir nela. Os anos silenciosos fazem esse trabalho quase invisível. Não parecem espetaculares. Ainda assim, ali nasce o povo que atravessará o Jordão. Capítulo 7. À beira do Jordão, o povo que restou. Não era o mesmo. Quando Deuteronômio se abre com Moisés, falando nas planícies de Moabe, algo decisivo já aconteceu. O povo que escuta não é o mesmo povo que tremeu no início da jornada. Não porque nunca peque, não porque tenha se tornado impecável, mas porque agora carrega uma memória diferente. O Egito já não é experiência pessoal para muitos deles, é herança narrada. O deserto, sim, é a paisagem da formação. Isso muda a escuta, muda a prontidão, muda até o modo como a promessa é recebida. Moisés sabe que está no fim. Seu longo discurso não serve para repetir informação como quem preenche arquivo religioso. Serve para interpretar a vida inteira de Israel diante da terra que se aproxima. Ele relembra rebeldias, mandamentos, misericórdias, quedas e preservação. Não enfeita a história. Também não a esvazia de esperança. Essa combinação é rara e preciosa. O líder que não entrará na terra prepara o povo para entrar nela sem ele. Há grandeza nisso. Há perda também. Jóshua aparece, então,
não como substituto improvisado, mas como fruto coerente dessa longa travessia. Ele já tinha sido voz minoritária em Cádiz. Já tinha aprendido a permanecer quando a Assembleia entrou em pânico. Caleb, por sua vez, permanece como sinal de perseverança de décadas. Em Josué 14, muitos anos depois, ele ainda fala da fidelidade de Deus com a clareza de quem nunca confundiu dificuldade com impossibilidade. Não é entusiasmo juvenil, é convicção amadurecida. O povo que chega ao Jordão não chega triunfalista. Chega carregando cicatrizes, sepulturas, lembranças de correção e a consciência de que a terra não é prêmio automático para uma massa moralmente superior. É dom, e dom que cobra resposta. Deuteronômio insiste nisso. Entrar na terra não significará licença para esquecer a aliança, explorar o fraco ou imitar os deuses dos povos ao redor. Se o Egito precisou sair de dentro deles, Canaã também não poderá capturá-los por dentro. Aqui, a história alcança sua nota mais humana. O objetivo dos 40 anos não era produzir gente impressionante aos próprios olhos, mas um povo mais apto a obedecer, lembrar e depender. Nem todos os conflitos desapareceram, nem toda fraqueza foi curada. Porém, algo real mudou. O povo já não é definido apenas pela libertação inicial, mas pela lenta formação que veio depois. A travessia os tornou diferentes. Talvez seja por isso que essa narrativa continua tão viva. Há jornadas em que a distância exterior é pequena e a interior parece interminável. Há libertações que acontecem num dia e maturidades que levam anos. Há promessas genuínas que só podem ser recebidas quando a nostalgia do cativeiro perde o brilho. Israel aprende isso sob sol áspero, entre poeira e silêncio, entre pão diário e disciplina severa, entre a voz de Deus e a própria resistência. Se este tipo de leitura cuidadosa das Escrituras faz sentido para você, vale permanecer por perto. Ainda há muitas histórias bíblicas que mudam quando são lidas sem pressa. No fim, a grande questão da jornada não era apenas quando Israel pisaria em Canaã, era quem pisaria ali. Um povo recém-fugido, ainda governado pelo medo, ou uma geração que, mesmo imperfeita, tivesse aprendido que a liberdade não consiste em fazer qualquer coisa, mas em pertencer com confiança ao Deus que chamou, sustentou, corrigiu e permaneceu presente. O Jordão está diante deles. Moisés fica para trás. A promessa, porém, continua de pé. E esse talvez seja o ponto mais forte de todos. Deus pode tirar um povo da servidão em uma noite, mas formar esse povo para viver como povo livre pode levar uma geração inteira.